Olha, vamos continuar aqui agora fazendo um exemplo prático de como eu posso ter ali a cobrança sobre essa questão do LALUR, do livro de apuração do lucro real da base de cálculo. Então, uma questão inédita, a empresa Provados SA demonstrou no exercício 20x1 os valores que seguem: lucro bruto, lucro operacional, outras receitas, outras despesas, participação de administradores, debenturistas e empregados. E a tributação do lucro dessa empresa, a alíquota de 30% para o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, conjuntamente vai aumentar o passivo no valor de quanto? E aí a gente vai fazer a nossa avaliação, tá? Vai fazer a nossa avaliação. Lembrando, pessoal, que o meu LALUR, né? A minha base de cálculo, olha aqui, vamos só colocar, ó. Como é que eu vou calcular? Minha base de cálculo do imposto de renda e da CSLL, tá certo? Vai ser o lucro antes do imposto de renda e contribuição, que eu não tenho, então eu vou ter que calcular. Eu vou colocar aqui, ó, meu lucro bruto é 180 mil. Mas ele já me deu um lucro operacional de 152 mil. Tá certo? Claro que teve algumas diminuições que eu não tive. Aí eu vou colocar mais outras receitas, menos outras despesas. Então, mais outras receitas, menos outras despesas. Então, mais 15 mil, menos 55 mil. Isso vai ser igual a quê? Isso vai ser igual ao lucro antes do imposto de renda. Aí, vai ficar menos 40 mil, 150 menos 40 vai dar 112 mil, né? Felipe, por que daqui 180 foi para 152? Pessoal, foi um exemplo que a gente deu. Devia ter outras despesas e receitas aí entre esses dois que chegou a 152, tá? Então, a minha base de cálculo vai ser o quê? Vai ser 112, que é o lucro antes do imposto de renda, mais adições que eu não tenho, nesse caso, menos exclusões, que eu tenho o quê? As participações de debêntures e empregados. Lembra que eu falei? Então, menos 5 mil, menos 7 mil, tá? Aqui nós temos as exclusões. Show de bola? E aí eu não tenho compensação porque eu não tive prejuízo. Então isso ficou em 100 mil reais. Como ele disse que a alíquota é conjunta e geralmente as questões vêm assim, então meu imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido vai ser o quê? Vai ser 30%, que é a alíquota, vezes 100 mil, que isso vai ser igual a 30 mil. Tá bom? E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui, tá? Uma despesa de IR, né? Debita, IR ICSLL, e eu vou creditar IR ICSLL a pagar no valor de 30 mil, que isso aumenta o passivo. Tá bom? Então eu vou lá, ó, menos o IR-CSLL, que é a despesa, tá? Que estava em essa, que isso vai para o passivo, menos 30 mil, tá? Ou seja, meu gabarito é a letra E, eu não precisaria fazer isso, mas só para a gente contextualizar, eu vou chegar ao meu lucro, tá certo? Após IR, tá? E CSLL, ou lucro antes das participações.
Aí eu iria diminuir as participações, chegaria ao lucro líquido, mas não é o nosso objetivo aqui, tá? Mas eu iria diminuir na ordem, né? Debêntures, depois empregados administradores. Aqui daria 20 mil. Só colocar aqui 82 mil, tá? Aí eu teria menos as participações por causa do espaço. Eu chegaria aqui ao lucro, né? Então aqui menos as participações. Esse cabe, menos as participações, tá? Debêntures, empregados e administradores, tá? Menos 7, menos 5, né? Que é o primeiro. Depois, menos 7, menos 8. Eu chegaria ao lucro líquido do exercício de 62 mil. Nós fizemos essa complementação, pessoal, para o aprendizado de vocês. Mas isso não era necessário, tá bom? Aqui o importante era você calcular utilizando a fórmula. E nas questões de prova, Felipe, vai ser muito difícil. Isso é até menos cobrado, geralmente ele já te dá um ali que tem um valor para calcular e pode ter certeza que os dados já estarão na sua questão. Fechado? Então vamos avançar. Olha aqui. O que é que acontece, Felipe? Agora eu vou estudar as participações estatutárias. As participações estatutárias serão determinadas com base nos lucros que remanescerem, depois de deduzida a participação anteriormente calculada, obedecendo rigorosamente a seguinte ordem. Então, o que eu vou te mostrar aqui é que a norma ela diz que eu vou calcular cada item desse nessa ordem. Então, primeiro eu calculo debêntures, depois eu calculo empregados, depois eu calculo administradores, depois eu calculo partes beneficiárias, depois eu calculo os institutos de assistência ou previdência de empregados. Eu não posso calcular administrador primeiro, depois empregados. Claro que, se não tiver empregados, for 0, tá? Aí você vai para administradores. Fechado? Lembrando também, e aí nós vamos detalhar isso para você, tá? Esse cálculo aqui, ó, ele vai ser que o lucro depois do imposto de renda e contribuição menos prejuízo acumulado. É importante detalhar que se tiver prejuízo, ele reduz minha base de cálculo, vezes, tá, o percentual, tá bom? O percentual aí, que geralmente as questões vai dar de participação dos debêntures, empregados, assim por diante. Ele pode dar em valor ou em percentual. Vale lembrar, pessoal, que esse prejuízo aqui, mais uma vez, eu estou tendo que reiterar, é o prejuízo contábil, nesse caso. Lembra que a gente estudou anteriormente, né, na questão do LALU, é o prejuízo fiscal. E aí eu vou calculando cada participação. É importante a gente detalhar isso daqui para você. Fechado? Então, não esquece dessa questão. Eu vou calcular na ordem e aí não tem lógica eu distribuir participação se eu tenho um prejuízo acumulado. Então, nesse cálculo, na base de cálculo das participações iniciais que começa com debêntures, eu vou pegar o percentual de participação de debêntures e multiplicar pelo lucro depois do imposto de renda, que é o lucro antes das participações. Mas se a empresa tiver prejuízo acumulado, isso deve ser reduzido. O que mais, Felipe? Participações estatutárias, pessoal. É importante destacar, tá certo? Que para o cálculo das participações estatutárias ou participações societárias, ok? Cálculo das participações o que é que vai acontecer? Olha, cada participação
Mapa mental. Cada participação calculada diminui a base de cálculo da participação posterior. O que ele quer dizer é o seguinte, por exemplo, vamos supor que meu lucro antes das participações, que coincide com o lucro depois do imposto de renda, ele seja de 100 mil. Né? Aí eu não tenho prejuízos acumulados e a participação dos meus debêntures é 10 mil. Então, 100 mil vezes 10%, desculpa. A participação dos debêntures é 10%. 100 mil vezes 10% dá 10 mil. Aí depois eu calculo empregados. Quando eu for calcular empregados, vamos supor que empregados seja 5%. Vai ser 5% não de 100 mil mais. Por quê? Porque a participação que foi calculada anteriormente de 10 mil da debênture eu tenho que diminuir. Então seria 5% vezes 100 mil menos 10 mil, que daria 90 mil. Então seria 5% de 90 mil. Então cada participação calculada, ela reduz a base de cálculo da participação posterior. Beleza? Então, essa é uma primeira observação. Segunda observação, tá? Que eu já até falei no item anterior, os prejuízos acumulados, e quando se fala prejuízos acumulados é o prejuízo contábil, que está lá no balanço, eles são excluídos, ou seja, eles devem reduzir o meu lucro antes das participações. Sou excluído da base de cálculo das participações. E por fim, eu tenho uma dica de um mnemônico, né, que está aqui, ó, DEAP. É isso, tá? Para você lembrar as participações, ó, eu te dou essa dica. Então, DEAP, o que é que eu quero dizer? Que eu vou ter que calcular na ordem, tá? E aí eu tenho debêntures de D, empregados, administradores, que são os diretores. Diretores não é D, é administrador. Partes beneficiárias, que são aquelas pessoas que prestaram relevante serviço à entidade. E os institutos de assistência ou previdência, tá bom? É isso que a gente deve ter. Beleza? Então, estamos aí bem alinhados. Vamos ver aqui, então, agora, questões. No que se refere à demonstração de resultado de exercício, julgue o item a seguir. As participações de debenturistas e de empregados devem ser evidenciadas na DRE. Perfeito, pessoal. Nós vimos que entre as 5 participações, eu tenho de debenturistas e empregados. Item certo. Outra, uma empresa apresentou as seguintes informações extraídas do Departamento da Contabilidade. Resultado antes das participações, 400 mil. Prejuízo acumulado, 50 mil. Distribuição das participações societárias conforme previsto no Estatuto. Eu tenho debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias de 10%. E fundos de assistência ou previdência de também 10%. Tá? Com base nessas informações, nos termos da Lei 6.404 e suas alterações, as participações dos fundos de assistência apresentarão um valor de quanto? E aí eu vou fazer esse cálculo, tá? Lembrando que a base de cálculo, tá, das participações começa com quem? Olha, ele vai começar, né, o início com 400 mil menos prejuízos acumulados. Então, 400 mil menos 50 mil. Isso é o quê? Não dá para diminuir. 3, aqui fica 10. 10 menos 5, 5. E aqui 3, 350 mil. Então, eu vou começar ó, na ordem. DEAP, tá aqui, ó. Né? Aqui esse colocou fundo de assistência. Então,
Cálculo. Vou botar até mais para cá. Cálculo das participações. Beleza? Vamos lá. Como é que eu vou calcular isso? Agora, eu vou ter debêntures, que é o primeiro, que vai ser 10% vezes 350 mil. Vezes 350 mil. Então, quando é que dá isso? 35 mil. Show de bola? Pronto. Aí depois eu vou calcular o quê? Empregados. Aí, empregados, ele vai ser 10% também. Só que vezes quem, Felipe? Olha, lembra que cada participação calculada diminui a base de cálculo da participação posterior. Então, agora minha base de cálculo ela deixou de ser 350, eu tenho que reduzir 35 mil. Beleza? 0, 0, 0. Não dá para diminuir, fica 4 aqui, fica 10. 10 menos 5, 5. 4 menos 3 dá 1. Isso vai dar 315 mil. Todo número multiplicado por 10%, você volta uma casa ou corta um zero, ó. Isso vai dar 31.500, tá? Deixa eu até botar essa base de cálculo aqui em outra cor, só para você entender que ocorreu uma mudança. Tá? Agora, eu vou para onde, neném? Ele perguntou fundo de assistência, o último, né? Para a gente ficar perdendo tempo. Tá? Mas vejam que a participação vai diminuindo, ó. Então, eu já sei que não pode ser 40, já sei que não pode ser 35. Fosse para chutar e faltasse tempo, eu teria que chutar num desses dois. Agora eu vou pegar dos administradores. Tá certo? Eu vou pegar aí 10%. Vezes quem? Aí menos 31.500. Tem que reduzir, vai reduzindo. 0, 0, aqui corta, fica 4, aqui fica 10, 10 menos 5 dá 5, 4 menos 1, 3, aqui não dá 2, 11 menos 3, 8, e aqui 2, vezes 283.500. Tá bom? Igual a, tirando o 0, 28.350. Depois eu vou ter o quê? Depois eu vou ter as partes beneficiárias. Tá? Então, eu vou ter aqui 10% vezes quem? Ó, aqui também tem 10%. Tá? Aí eu vou ter que reduzir a outra. Menos 28.350. Não é isso? Vamos ver aqui, ó. 0, não dá para diminuir 4, fica 10. 10 menos 5, 5. 4 menos 3, 1. Aqui não dá 7, aqui fica 1. 13 menos 8, 5. 7 menos 2, 5. E aqui 2. Então, vezes, olha aí, 255, 150. Aí eu corto um 0, tá? Então, isso vai dar 25.515. Pessoal, isso daqui não é partes, né? Fundo de assistência, que é esse. Então, aqui eu já saberia que o meu gabarito é letra A, tá bom? Aí eu vou calcular quem agora? Eu vou calcular o fundo, na verdade, fundos
de assistência, que é o fundo de instituição de assistência ou previdência, que vai ser também 10%, ó. Só que eu vou multiplicar por quem? Eu vou multiplicar, aí eu vou ter que, ó, reduzir menos 25 menos 25, 515. Não dá para diminuir, fica 4 aqui, 10 menos 5, 5. 3, aqui não dá para diminuir, fica 4, aqui 11 menos 5, 6. Aqui corta, fica 4, aqui 14 menos 5, 9. 4 menos 2 vai dar 2 e aqui 2. Então, 229, 635. Então, 229, 635. Como não tem zero para tirar, agora eu vou voltar uma vírgula. Então, vai ficar 22, 963 e 50. Confirmamos aí o gabarito letra A de aluno aprovado. Perceberam, pessoal? Como é tranquilo, né? Essa foi mais trabalhosa, mas não se preocupe que as questões virão aí bem mais tranquilas. Show? E aí, o final do meu resultado, eu tenho um lucro líquido, né, ou prejuízo, e o lucro ou prejuízo líquido por ação, claro, se eu tiver lucro, fica lucro, se eu tiver prejuízo, fica prejuízo. É eu pegar o lucro líquido do exercício dividido por total de ações no mercado. Lembrando que essas ações, tá bom, pessoal? São as ações em circulação, ou seja, estão lá no balanço, se não estiver circulando, não entra. Por isso que exclui-se desse total de ações, tá? Excluímos as ações em tesouraria. Beleza? E a parcela do capital a realizar. Show de bola? Então excluímos aí as ações de tesouraria, a parcela do capital a tá, beleza? Pessoal, já chegando aqui ao nosso final, último ponto. Por quê? Eu vou chegar ao meu resultado do exercício. E, a princípio, é para ser mais lucro líquido do exercício, mas pode ser prejuízo líquido aí do exercício, tá bom? E aí, vamos lá. Resultado do período. O que é que eu vou ter? Olha aqui. Eu posso ter um lucro do exercício quando a receita ela é maior do que as despesas. Ou eu posso ter um prejuízo quando as receitas são menores do que as despesas. É importante lembrar, pessoal, que o que é que acontece? Esse resultado ele é feito a DRE, que é uma estrutura de como apresentar esse resultado. Tem toda uma estrutura para análise, mas eu faço tudo isso nos razonetes, no livro Razão, junto ali com o livro diário. Então, nós já vimos até como é que encerra um resultado em aulas anteriores. E aí, o que é que eu tenho? Que a empresa, ela apura lá o seu ARI, que é a apuração do resultado do exercício. Posso chamar de REX, resultado do exercício, ou ARI, apuração do resultado do exercício. Se o saldo for credor, é porque a empresa teve lucro
no exercício, lá da DRE. Se teve saldo devedor, é porque foi prejuízo do exercício, tá bom? Esse ARI, tá? Ele depois, ele é transferido para onde? Ele vai ser transferido tá? Para o patrimônio líquido, para o PL. Beleza? Show de bola? Eu posso criar a conta lucros acumulados ou somente a prejuízos acumulados, eu posso criar as duas. É uma opção, tá bom? Claro, quando eu transferir para o PL, o que é que eu faço? Se a empresa teve lucro, tá certo? Aqui, ó, lucros ou prejuízos acumulados. Se a empresa teve lucro, pessoal, eu vou debitar a conta ARI para encerrar. Debito ARI. E vou creditar lucros ou prejuízos acumulados. Né? Aí eu coloquei aqui, ó, pode ser lucros ou prejuízos acumulados. Ou lucros acumulados, que isso aumenta o PL. Tá bom? E se for prejuízo, se for prejuízo, eu vou creditar o ARI para encerrar e vou o quê? E vou debitar prejuízos acumulados, tá bom? Beleza? Show de bola. Então é isso, é assim que funciona. Lembrando que as sociedades anônimas, tá? Conforme nós vimos as SAs, ela não pode conter saldo positivo na conta lucro ou prejuízo acumulado. Tá certo? E aí, claro, ela tem que destinar todo o seu lucro. Tá bom? Mesmo que seja ali aumento de capital, constituição de reservas e pagamento de dividendos. Para finalizar essa questão, essa aula, vamos fazer uma questão, tá bom? E aí, Felipe, a empresa Aprovados de Teresina, no estado do Piauí, meu estado amado, tem um capital social de 240 mil, formado por 30 mil ações ordinárias que dão a seus donos direitos iguais. No exercício de X0, a empresa finalizou corretamente a sua DRE com os seguintes valores. Um lucro antes do imposto de renda de 186 mil, um imposto de renda e contribuição social de 31.500 e participações estatutárias sobre o lucro de 10.500. Como se sabe, a última linha dessa demonstração de lucros, na verdade de resultado, deverá indicar um montante do lucro por ação do capital social, que neste caso será no valor de quanto? E aí nós vamos fazer, olha, o LAI, que é o lucro antes do imposto de renda, é 186 mil. Aí eu vou pegar menos o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, que é de 31.500. Felipe, e esse lucro não é antes do imposto de renda e da contribuição social? É, pessoal, mas é para a gente ganhar tempo. Aí eu vou chamar do LAP, né, que é o lucro antes das participações. Então aqui fica 0, 0, aqui não dá para diminuir, fica 5. Aqui fica 10 menos 5 dá 5. 5 menos 1, 4. 8 menos 3, 5. 154.500. Menos as participações estatutárias,
tá? Que vão ser de 10.500. Ok? Isso daqui é o lucro líquido do exercício, tá bom? Aqui vai dar 0. 4, 5 menos 1, 4. E aqui 1, 144 mil. E aí, depois o que é que eu tenho? Eu tenho o lucro por ação. Beleza? Eu vou pegar 144 mil, tá? 144 mil que é o lucro, dividido pela quantidade de ações que é de 30 mil, tá? Vou cortar aqui os zeros, ó. Aí vou dividir 144 por 30. Vai dar 4 vezes 30, 120. 4 menos 2, 24. Baixo o 0, 240 por 30 dá 8. 8 vezes 30, 240. Aqui fica 0. Então, o lucro líquido por ação é 4,80. O meu gabarito vai ser a letra C de capacidade aqui na nossa análise. Pode ter certeza. Tá bom? Show de bola? Feito isso, mais uma aula concluída.